Do livro Vinha de Luz, capítulo 53 de 180, Sementeiras e Ceifas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 53 de 180, Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo, Gálatas 6, 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Sementeiras e Ceifas. Neste capítulo, Emmanuel utilizou a passagem que foi escrita por Paulo de Tarso, quando escreveu aos Gálatas: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Emmanuel diz que plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Ele inicia a lição dizendo que todos os dias nós estamos plantando. Todos os dias. E diz que é da lei.
E até aqueles que acham que não estão plantando, eles estão, inclusive, cultivando o joio da imprevidência, os inativos e ociosos. Eles estão realmente fazendo as suas escolhas. E diz que é necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Da mesma forma que nós plantamos, diariamente estamos colhendo. Só que muitas vezes essas pessoas que acreditam que não existe isto, eles acham que aquilo que está vindo para elas é, por exemplo, um castigo de Deus. Acha que ela não tem o porquê de receber aquilo que muitas vezes é amargo. E assim ela pensa. Esta outra parte, ele faz uma comparação com os vegetais, dizendo que há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Diz ele, então, que existem vegetais que, em breves semanas, como uma alface, por exemplo, poucas semanas ela já frutifica, vamos assim dizer. Mas outros têm um tempo maior. Se nós compararmos, por exemplo, uma árvore que vai produzir cacau, por exemplo, ela tem um tempo muito maior do que uma alface. E ele continua dizendo que em todas as épocas a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ele informa que em todas as épocas a turba, ou seja, uma grande quantidade de pessoas, de espíritos, cria complicações de natureza material e está acentuando, está complicando mais esta questão do labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ele tem conhecimento para dizer sobre isto, que a maioria de nós estamos complicando nossas próprias reencarnações. E diz que ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Essa colocação que ele faz, não sei se ainda é muito utilizada, mas talvez, se não desta forma, de uma outra parecida. Quando a pessoa pretende curar a sua honra com o sangue alheio, isto é, ele se sente desonrado na sua família e ele então manda tirar a vida da pessoa que fez aquilo e lavar a injustiça com represálias do crime. Ele usa também esse artifício. Continua nesta outra parte dizendo que daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. É interessante esse parágrafo, porque ele fala que o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. E é exatamente isto mesmo, porque é exatamente a questão do plantio e da colheita que ele se referiu no princípio. Se na outra encarnação você espalhou o ódio, nesta encarnação você está colhendo agora o mesmo ódio em forma de guerras,
guerras pessoais. A ambição pessoal que também está formando a miséria que há de vir. Se você tem ambições pessoais muito fortes e não vê mais ninguém na sua frente necessitando alguma coisa, você está formando a miséria, não é? Que há de vir. Os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Se você hoje acredita que somente tem que ter prazeres fáceis nesta vida, que aqui está para isto, você está já reclamando as retificações de amanhã. Lembrei-me aqui de uma passagem que na fila que tinha quando Chico Xavier entregava ali aqueles donativos, e era muito grande a fila lá em Uberaba. E certa vez na fila havia uma mulher que estava prestes a chegar ali junto ao Chico para receber o donativo. E um companheiro chegou até ele e disse: Chico, aquela mulher de vestido vermelho, ela não tem necessidades. Ela, inclusive, tem casa de aluguel. Aí o Chico disse: meu filho, ela está treinando para a próxima vida. O que é isto? O que é treinar para a próxima vida? Se hoje ela não tem necessidade e está tirando o lugar de uma pessoa que tem necessidade, na próxima encarnação ela viria ter necessariamente necessidades para ela poder fazer aquilo que diz a lei de causa e efeito. Ela não precisava, mas, no entanto, estava ali sendo egoísta. Não é assim? Ele continua dizendo que, até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Diferentes de quantos se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. Ele fala que decorreu 19 séculos, porque esse livro é muito antigo, mas nós atualmente temos mais de 20 séculos, não é? E diz que apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Que isto que é importante na nossa vida, a sementeira da luz espiritual em nós mesmos, para que nós possamos conhecer este caminho que nos leva ao Mestre dos Mestres. E ele nos faz um convite. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. É um convite. É um convite para que nós despertemos hoje, se não ainda não despertamos, despertemos hoje, agora, a partir desse momento, e diz: olha, daqui para frente eu vou mudar completamente. Eu vou fazer diferente, porque a lição ela é muito clara, muito contundente, que se você planta hoje, amanhã você vai ter que colher, porque diz o ditado que o plantio é facultado, isto é, você planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Você pode não colher nesta encarnação, mas com certeza será a colheita na próxima. Nesta outra parte, ele diz: cultiva o bem para a vida eterna. Olha que coisa interessante. O bem, ele não é para somente
esses momentos que nós estamos vivendo. É para a vida eterna. E é uma frase também muito interessante que diz o seguinte, que o mal é passageiro, mas o bem é eterno. E é isso que nós temos que sempre colocar em mente, que as dificuldades que vêm para nós não são castigos de Deus, são oportunidades de crescimento para que nós possamos ultrapassar essas dificuldades. E ele conclui dizendo que repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Ele está nos convidando, mais uma vez, para que nós possamos reparar as multidões que estão encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Se nós olharmos para a nossa sociedade, na verdade é isto que ainda a gente vê. Pessoas cometendo erro hoje e ao mesmo tempo caindo na corrigenda de outro erro passado. Caindo e levantando, mas nem levanta porque ele já tem outra corrigenda. Na verdade, é um ciclo vicioso que a pessoa mantém ali durante décadas, durante diversas encarnações. E nós temos que nos atentar para isto, não somente esclarecendo as pessoas, mas também esclarecendo a nós mesmos. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.